Boa noite! Que bom a gente estar juntos de novo aqui no Instagram do Jornal Oficina Brasil. É com um grande prazer, é com muita emoção, é com muita inspiração que hoje a gente vai falar com a Pontocar, com um casal charmoso, um casal super legal e que eu tenho certeza que absoluta que vai inspirar você na sua oficina, a seguir algumas experiências adequando ao perfil da sua oficina que eles fizeram e sofreram, viu? Sofreram bastante, mas hoje eles estão na trilha do caminho certo. Isso que é legal. E o mais legal disso tudo é que a oficina deles hoje, em relação a tamanho, a quantidade de funcionários, representa a grande maioria das oficinas do nosso país. Então, Michael, manda aqui, eu vi que você já entrou aí, pede a solicitação aqui que eu vou trazer você e a sua digníssima esposa para bater um papo aqui e a gente falar bastante. E olha, não deixem, vocês que estão participando com a gente, não deixem de encaminhar, deixa eu ver aqui, Pontocar já pediu. Opa, já tá. Não deixem de colocar as suas ponderações, as suas dúvidas, as suas opiniões, porque aqui, vocês sabem, né? É um bate-papo. Boa noite! Deixa eu afastar minha cabeça aqui. Tô feliz demais. Deixa eu acertar aqui o telefone, tava cortando minha cabeça. Vocês dois estão muito bonitos, tudo arrumadinho, bonitinho, chique no último. Ai, ai. Que legal. Deixa eu dar um boa noite especial. Olha, tem uma galera imensa aqui do nosso grupo de gestão do WhatsApp, então, obrigado vocês. Vocês já conhecem aí o Michael, a esposa dele, enfim, a gente está sempre trocando informações. Aquele pessoal que não sabe sobre o grupo de WhatsApp, depois deixa aí no meu direct que a gente explica, porque hoje o assunto não é para falar disso, mas é muito legal, a gente fala demais, é um grupo que só fala de gestão. Então a gente vive experiências super legais lá. Então um grande abraço para todos do grupo. Pessoal, um abraço para eu, El, grandes profissionais, foi um prazer conhecer vocês, prazer é nosso. O Bruno, Oi? Ele é da revista Jornal Oficina Brasil. O Silvio, o Ayrton. Bom, a gente tem um monte de coisa para falar e eu não quero perder muito tempo. O Marcelo da 500 Milhas está aí também. Primeiro, pedir desculpas se a iluminação que eu estou aqui não está, como de sempre, é ideal, mas hoje eu estou aqui em São Paulo, estou fazendo esse bate-papo do quarto do hotel aqui. Enfim, é a iluminação que a gente tem, então é isso que a gente tem para mostrar para vocês aqui. Mas, Michael, Elisângela, que legal a gente estar junto, né? Então, eu sempre, e eu acho que vale a pena a gente comentar, né? A gente, junto com o Jornal Oficina Brasil, a gente iniciou um projeto que se chama Histórias de Luta e Sucesso, né? E é um projeto que vai contar essas histórias de luta e sucesso de todas as oficinas que a gente conseguir chegar até elas e compartilhar. Esse ano é uma das coisas que eu quero fazer muito, é dividir a experiência do mecânico com outros mecânicos, né? É isso que eu quero, porque eu acho que tá todo mundo meio cansado de ouvir um falando uma coisa, outra coisa, mas a experiência de vida de cada um inspira o outro que está ali do lado escutando. Então, por trás da história, de qualquer história de sucesso, e aí a gente vai falar de oficina, né? A gente sempre vai encontrar um equilíbrio entre o coração e a razão. A emoção está sempre ligada no fato de nós que mexemos com o setor automotivo, parece que está no sangue, né? Tem uma paixão nossa de querer estar se envolvendo cada vez mais com o setor automotivo. É uma coisa assim que não tem como a gente tirar da gente. A emoção está ligada ao fato, a emoção, a razão
está ligada muito mais direta à gestão que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. E eu não estou nem envolvendo a parte técnica, né? Vou dar um beijo para a Cris. Beijo, Cris. Aquilo que a gente faz com paixão é mais fácil, apesar de não ser tão simples, mas é mais fácil, porque a gente está ali, a gente está amando o que a gente está fazendo. Como, de repente, você lidar com o desafio de um veículo novo que entrou na sua oficina, de um serviço novo que você nunca fez, mas aquilo ali está no sangue. Agora, quando a gente faz e cai para o lado da gestão, que eu sou obrigado a administrar uma carteira de clientes, marketing, cursos, eu tenho que administrar funcionário e vai por aí afora, a coisa muda um pouco de figura, né? Parece que aí já fica um pouquinho mais complexo esse processo que a gente tem que fazer no dia a dia. É E um é por mundo isso que a novo, gente né? está... um mundo completamente novo. E é por isso que a gente está aqui com o Mike e Elisângela, da Pontocar, né? Para que eles possam contar um pouquinho para a gente do que eles fizeram nessa experiência de vida deles e efetivamente inspirar a gente, né? Eu, pessoalmente, Michael e Elisângela, eu acho muito importante a gente olhar para o lado e a gente conseguir ver que outros vivem os mesmos problemas que nós. Problemas que acontecem no dia a dia da sua oficina e que acontecem no dia a dia de um monte de outras oficinas. E eu acho que quando a gente consegue compartilhar um pouco desses problemas e das coisas boas que a gente vive nas nossas oficinas, a gente está compartilhando conhecimento. Conhecimento nunca foi feito e nunca a gente nunca conseguiu nada quando a gente trava o conhecimento para a gente mesmo. O conhecimento é bom quando a gente... já vi que sua esposa fez uma carinha ali, né? Você saiu daqui, né, Michael? Mas aqui a gente está Já abandonei, descontraído. já. A gente está descontraído, fica legal. Bom, vamos lá, Michael. A Pontocar é uma oficina relativamente pequena, tem 2 mecânicos, sendo que um dos mecânicos é uma mulher, e aí isso é sensacional. E mais vocês dois trabalhando tanto no operacional, você, quanto no administrativo, e sua esposa no administrativo, enfim, né? A Pontocar tem uma média de passagem de 60 carros mês. Bom, Isso. vamos lá. Vocês também, eu sei que vocês contrataram uma empresa de marketing para ajudar nas redes sociais. Eu sei que vocês estão bombando nas redes sociais. Aí eu já falo, tá vendo como é que dá para a gente se inspirar? Então, Michael e Elisângela, agora eu paro de falar um pouquinho. Quero que vocês comecem a contar um pouquinho dessa história de luta e de sucesso. Só que eu não quero que vocês vão muito longe. Então, eu quero que vocês comecem a comentar assim, como que surgiu o negócio, como que vocês caíram no setor automotivo, como que vocês abriram, se por acaso vocês abriram com dinheiro próprio, se buscaram algum tipo de financiamento, enfim, essa história nós vamos pegar lá desde o comecinho para trazer até agora. Vamos lá, agora é com vocês, os dois, hein? Bom, Fábio, eu trabalhava como vendedor de roupa, né? Nada a ver com o setor. E fui aprender mecânica num ferro velho. Fiquei um tempo lá, acabei gostando de mecânica e fui me aprofundando. Ganhava aí R$ 50 por semana. Ó, Foi aonde eu conheci a Elisângela na época. Aí a gente se casou, tudo. Fui trabalhar em outras oficinas. Fiquei um período em oficina mecânica. Fui trabalhar com motorista particular. Saí um pouco fora da área. Fiquei verdade. um pouco fora. E aonde eu trabalhava, eles estavam cansados já dessa área. E me ofereceram a oficina. Só que eu não tinha um gato para puxar pro rabo. Aí que a gente fez? Tá, Tinha um então cara. peraí, só para entender. Você te ofereceram a oficina que você trabalhava? Isso. Isso. Ele saiu dali, na verdade, né, para trabalhar como motorista. E aí, numa passagem na oficina, eles eram em 2 sócios. Um deles ofereceu para o Michael uma parte, que ele estava com um novo projeto. E como o Michael já tinha trabalhado ali, já conhecia a cartela de clientes, como funcionava, ele ofereceu para o Michael, né? E aí ele chegou para mim e foi um tiro no escuro, né? Porque eu, na época, estava desempregada. Ele saindo de um emprego fixo
para algo assim incerto, né, até então, que a gente não sabia o que ia virar. Mas aí a gente foi a cara e a coragem, né? Aí a gente deu um carro que tinha para esse sócio que estava saindo, né? Ele mexia com esses rolos de carro, então a gente ofereceu o que a gente tinha e fizemos o negócio boca a boca, né? Fizemos o contratinho ali com ele e o nosso boca a boca foi, ó, eu te dou X por mês em tantos meses, e aí? Não, fechou, para mim tá bom. Então a gente não precisou entrar em financiamento, mexer com banco, nada. Foi ali a confiança e o boca a boca, né? E aí a gente entrou em Quando foi isso? 2016. 2016 já, né? Tá. É 2016. Ah, um detalhe, vocês não falaram de onde vocês são. Santa Bárbara, né? Mais Na fácil. verdade, a gente mora em Santa Bárbara do Oeste E e a nossa oficina é em Americana, Legal, bem no centro da cidade, quase. legal, legal. Então, ó, só de novo, né? Eu vou usar muitas vezes essa palavra inspiração, né? O que eu acho que é legal no que vocês estão falando é que vocês receberam uma proposta e falaram assim, ó, eu não quero mais oficina, você quer ficar com ela? E aí vocês falam, bom, é o meu sonho, então eu quero. Só que aí vem mais um punhado de coisa. Vamos lá, termina de contar um pouquinho desse começo de vocês de Americana aí, da oficina, de quando quando foi tudo verbal. Na verdade, a gente achava que a oficina era uma coisa, vai lá, arruma carro, entrega e pronto, acabou, né? Verdade. Não, viu? Não é assim não, viu, Fábio? Não é tão fácil assim não. O negócio é mais complexo aí. É verdade. Mas me conta mais um pouco aí para o pessoal poder entender, porque assim, o que eu vejo, né? Eu acho que foi, o Marcelo até colocou assim, ver o que ninguém vê. O que eu acho que é legal da gente estar comentando isso? Porque, na realidade, quem quer abrir uma oficina, ou quem já tem uma oficina e começa a escutar, a oficina Pontocar ali, ou outra oficina aqui, não sabe o que está por trás disso daí, né? Como é que foi difícil esse processo. Bom, então, lá em 2016, vocês começaram a trabalhar juntos, ali na oficina como donos. Sim. Só um parênteses muito rápido. Pessoal, tem um aviãozinho embaixo aí. Clica e convida os amigos de vocês, porque essa experiência é única, né? E ó, de novo, né? Não, e de novo, né? O que vocês hoje representam é o espelho da grande maioria de oficinas, em que o marido e a esposa trabalham juntos. Isso que é sensacional. Acho que a Águida, né, ela mencionou aí, trabalhar junto, marido e mulher é um desafio, a gente vai chegar lá, porque foi algo assim, tão intenso, né? Foi tão complexa, tão intensa, é tanto desafio. Eu não vou falar que não é só a parte boa, que tem o outro lado também, né? Que é tudo muito difícil. Foi assim, muitas conquistas. E em uma delas abalou o casamento, a gente chegou a discutir. Eu falo que o casamento ficou por um fio, porque querendo ou não, como a gente trabalha junto, você fecha a oficina, mas você traz a oficina e o problema para casa. Então a gente acabava 24 horas. 24 horas. A gente discutia o que ia acontecer amanhã, o problema de amanhã, o problema de hoje, fora os problemas que a gente tem em casa, como casal, tinha uma filha pequena na época, então a gente acaba que mistura tudo, né? Não vem falar que é fácil separar, que não é. No início não é. Eu imagino. Pessoal, eles estão falando que está travando. Pessoal, preciso saber se eu estou travando ou se o Michael e a Elisângela estão travando, tá? Mas enfim. Vamos ver o que a gente fala aqui, né? Se travar, vocês avisam que a gente vai caminhando. Bom, 2016, fizeram um negócio boca a boca. E aí, o que aconteceu? Pô, o pessoal tá, em vez de falar de trabalho, estão falando assim, marido bonitão, eita ciumeira. Ué, eita ciumeira. É o Fábio de Araraquara. Legal. O Fábio de Araraquara. Um abração para ele. Mas o gostoso é isso, né? O pessoal entender que a gente quer passar bastante conteúdo, mas ao mesmo tempo quer fazer um bate-papo bem descontraído, né? A Morumbi tá falando, conosco tudo certo. Ele no pátio, a esposa 2 andares acima, né? A Sandra tá falando, não é só ciúmes não, gente. É isso mesmo. Legal. Não, muito legal. E olha, estamos... Mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui. Mas não vamos perder o fio da meada, não. 2016,
vocês falaram assim, ó, não, vamos encarar o desafio de ser dono de uma oficina. Ok. E aí, como é que foi os primeiros passos de vocês assim, o que passou na cabeça de vocês naquele momento e como é que vocês caminharam? Depois a gente volta na questão da convivência juntos. Tá travando. Voltou. Voltou. Bom, Fábio, 2016 a gente entrou na oficina, foi tudo mil maravilhas, né? A gente achava que ia tocar tudo bem, ia ser... Que era fácil, que ia ganhar né? dinheiro fácil, né? Só que aí a gente não fala, viu que começou a ter bagunça, trabalhava, chegava no final do mês não tinha dinheiro e não resolvia nada, a gente ficava perdido, extremamente perdido, não tinha gestão nenhuma na oficina, vamos falar assim, não tinha nada. Era tudo no bloquinho, né? Vamos falar assim. No bloquinho, eu acho que assim, por ser um costume, não julgando ninguém, né? Mas era a forma de trabalho dos outros proprietários, digamos assim, tinha muito fiado. Então a gente teve muito problema com isso no começo, porque a pessoa chegava, a gente passava o orçamento e o que acontecia? Marcava-se muito, né? Era o fiado, pendura, aí vai, mas mês que vem, no outro eu vou passando, eu vou pagando. Só que as contas iam chegando, tem contas que são semanais, mensais, e aí o cliente não pagava, aí tinha que começar a arrancar de algum lugar. E da onde que ia arrancar, né? Tinha que tirar de algum lugar esse valor. Então a gente começou a cortar algumas coisas. Com isso, algumas pessoas foram se afastando, porque é fácil, é igual a gente sempre brinca, a gente sempre dá um exemplo. Se você vai em qualquer lugar, você vai no supermercado fazer despesa, o mercado não vai marcar para você ir pagando. Verdade. Um exemplo, né? Então, você vai a uma troca, tanto eu preciso daquilo quanto ele do meu valor, né? Então, independente. Verdade. Então, a gente teve muito problema com isso, a gente teve muito problema com cheque. Então, assim, depois de um certo período, a gente começou a ver que não era o que a gente imaginava. O que a gente imaginava era assim, que nem o Maico falou no começo, é fácil entrar, trabalhar, arrumar carro, ganhar dinheiro. Mas não é assim que funciona, né? Então, a partir de... Rapidinho, só fazer uma pergunta que eu quero, eu acho que vai encaixar bem com o que vocês dois estão falando agora. Teve alguma fase da vida de vocês, como donos, aí já de 2016 para frente, que a gente pode chamar de que passou do sonho ao pesadelo? Se teve, qual foi, quando foi e o que aconteceu? Eu acho que foi quase nessa fase, porque... Todo esse período, esse ano. Foi bem esse período, porque até a gente teve um momento, eu não vou lembrar meses, data certinho, mas acho que mexeu com todo mundo, foi quando parou o caminhoneiro, superlotou o posto de combustível, tudo subiu valores, enfim, nós ficamos muito tempo parados, afetou bastante a oficina, né? E como não tinha, digamos assim, nenhuma gestão, a gente não sabia porque trabalhava e não tinha dinheiro. Né? E aí, como você vai falar assim, para onde foi o dinheiro? Cadê o dinheiro? Onde eu usei? E aí a gente começou a ver que não era só ir trabalhar, arrumar carro e ganhar. Né? A gente precisava de algum outro meio, porque realmente parou tudo e a gente olhou um para a cara do outro, acho que nós ficamos quase um período aí de um mês, eu, o Maicon, um funcionário que nós tínhamos e o outro sócio, a gente ficava praticamente os 4 ali sentados o dia todo batendo papo, porque não tinha o que fazer. Não tinha serviço. Nessa época, só eram vocês e mais um sócio. Mais um sócio. Tá. Quando que ficou só vocês? A partir de que ano? De 2018. 2018. Como a gente já conversou algumas vezes aí, tempos atrás aí, né? A gente já é amigo pessoal. Eu sei, porque a gente já teve essas conversas, que em alguns momentos vocês chegaram até a pensar em desistir. O que vocês fizeram para não desistir? Porque, olha só, a gente está falando de 2017, 2018, mas agora vamos trazer para o nosso tempo. A gente está falando de um período de pandemia, muita coisa fechada, as oficinas podem ficar abertas, mas o movimento está um pouquinho irregular. Enfim, naquela época, e de novo a gente depois vai trazer para o nosso momento, passou em algum momento vocês desistirem, chutar o balde, e o que fez que vocês, o que impulsionou vocês a efetivamente não desistirem? Foi várias vezes, Fábio? Várias vezes
lá na oficina, chegar em casa, um de cara virado com o outro, nem se falar, brigar em casa por causa da oficina, e ela já falar de não ir mais, como é que você falava? Porque do lado da oficina tem um posto de combustível. Eu falava assim pra ele, eu vou lá, eu vou buscar um galão, vou tacar fogo e vou embora. Não quero mais. Ai, ai. Aqui, só aproveitando. Elisângela, só aproveitando que você falou, a Jabe Ferreira falou assim: eu e meu marido também administramos nossa oficina juntos desde 2007. Torres Ladjane falou assim: boa noite. Eu já tentei várias vezes, infelizmente não deu, não deu. Não. Meu esposo é muito desorganizado, então termino saindo. Legal. E aí tem mais um monte de gente colocando esse tipo de situação, né? Mas ainda bem que você não colocou fogo lá, hein? Não, não, não. E Ainda assim, bem. quem me conhece sabe que eu sou bem pavio, então eu sou bem radical, né? Ou eu faço acontecer, ou eu já ponho fogo logo e vou me embora. Então, assim, foi um momento bem difícil, né? E eu falava pra ele, ai, vamos pôr fogo, vamos embora, no jeito, né, de falar, lógico, né? E foi bem difícil, mas aí, ao mesmo tempo, eu falava pro Michael, caramba, né? Sempre foi um sonho. Ele sempre gostou de mecânica, sempre foi o sonho dele. E eu falava assim, se é um sonho, ou a gente abraça, enfrenta, né? Ou a gente simplesmente realmente fecha mesmo e vai procurar outra coisa para fazer. Porque para continuar e ficar se lamentando não dá certo, né? Então, ou a Verdade. gente bota a cara mesmo e força e vamos encarar os desafios, vamos ver o que tem para frente, ou a gente realmente fecha. E acho que foi essa vontade, esse sonho que fez com que a gente continuasse, né? E eu falo que Legal. também não é questão de um sonho, era o nosso ganha-pão ali naquele momento, né? Porque depois que a gente É, tem filho, a gente também já começa a pensar de outra maneira. Na hora da verdade. raiva, a gente fala, chuta o balde, mas aí você tem aquele momentinho ali para poder pensar. E eu falava para ele, poxa vida, a gente já fez um investimento, né? Independente como foi. Saiu do nosso bolso, a gente tem uma filha para sustentar, a gente tem uma vida pela frente. E trabalhar para os outros também não é fácil. A gente já foi Claro. empregado e tudo tem seus desafios, em todo lugar tem seus problemas. E aí a gente focou nisso, como é um sonho. O Michael gosta muito. Eu não vou falar que eu era muito fã, não, mas eu sempre apoiei ele. Eu falei, um dia tem que dar certo, né? Então eu falei pra ele, ou a gente pensa positivo, arregaça as mangas e vamos embora, ou a gente realmente fecha e para e acaba aí, né? E para de reclamar. E acho que foi isso que onde começou a dar certo. Legal. Aí, Aí, aí eu vou jogar uma. Oi, Marco, pode falar, desculpa. eu falo assim, eu sempre gostei de participar de muitas palestras, Palestra. eventos no modo geral, né? E eu sempre comentava com ela, viu, a gente precisa pôr um sistema na oficina, Mudar alguma mudar coisa, alguma né? coisa, porque fica no papelzinho, o cliente volta para tirar uma dúvida de uma peça que foi trocada, você não tem, e você ficava sempre naquele contornando a situação, né? E vamos atrás de sistema. Eu fui, aí eu conheci você em algumas lives, alguns eventos, começou a falar do sistema da Ultracar, e foi aí que eu apresentei para ela, né? Ela falou, Maicon, mas a gente não tem dinheiro, não dá para gastar, não pode gastar com isso. Não, a gente tem um negocinho aqui, funciona, isso aqui serve. Mas eu falei para ela, viu, mas a gente precisa de uma coisa melhor. A hora que a gente colocou o sistema do Tracar, nossa, Fábio, parecia um bicho de sete cabeças. É. É. Era um pouquinho assustador, né? Porque você nunca mexeu. E ele Ai, começava a te... Mas, Ela mas começou. deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, assim, porque eu acho que isso contribuiu, ajudou, mas assim, quando que vocês dois, porque agora essa pergunta vai direto para todos que estão participando com a gente. E aí, só lembrando, pessoal, não esqueçam de ir colocando suas ponderações aqui, suas dúvidas, suas sugestões, seus elogios, suas críticas, porque a gente vai ler todos aqui, enfim. E não esqueçam também de dar um print na tela, postar no seu Instagram, marcar a Pontocar e marcar o Fábio, que a gente também vai republicar. É muito legal isso daí. Mas a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: quando que foi a virada de chave da Ponto? Porque, olha, vê se eu estou certo no que eu estou falando. Vocês pegaram uma oficina com dificuldades,
Sim. não precisaram de financiamento, porque vocês combinaram de pagar durante um período lá com o resultado da oficina. Tiveram problemas de relacionamento na vida pessoal, porque estavam vivendo 24 horas o trabalho e em casa. Tiveram filho. Quanto que foi, ou como foi essa virada de chave da oficina Pontocar? Como que isso aconteceu? Porque isso, gente, assim, a responsabilidade de vocês dois agora ela é muito grande, porque isso daí vai servir de inspiração para quem está vivendo alguma coisa mais ou menos parecida com o que vocês viveram no passado. Como Sim. foi essa virada de chave? Quando foi? Como aconteceu? Foi Vamos lá. assim, no final de 2018 para 2019, o nosso sócio, ele decidiu sair, né, que ele já estava cansado, ele queria seguir novos rumos, né, digamos assim. Então, aí ele falou, ó, tô saindo, e aí eu falei pro Mike, e agora? A gente tá duro, a gente tá cheio de conta, a gente não tem gestão nenhuma, e vamos comprar de novo mais uma parte, né? Que ele tá saindo, eu falei, eu não posso simplesmente sair junto e abandonar tudo, né? E eu falei pra ele, é o seu sonho? E eu grávida. Aí, é o seu sonho? É meu sonho. Eu falei, então, e aí, vamos, né, novamente encarar, vamos novamente tentar, é isso que você quer? Ou vai sair todo mundo junto, né? Ele falou, não, então a gente continua e vamos tentar. Beleza. Aí nosso sócio saiu, compramos mais uma parte, também na negociação do boca a boca. São pessoas assim que a gente não tem o que falar. E fomos pagando também sem financiamento, sem pegar dinheiro de ninguém, todo mês aquele valor na conta. E foi-se. E aí veio a hora que chegou eu e o Michael, agora a gente tem que sentar e procurar um rumo, né? Porque do jeito que tá, não dá. Então, como saiu esse sócio, eu precisaria de um funcionário. Foi onde veio a Milene, né? A gente conseguiu trazer ela para a oficina e como Que, mecânica, que é a mecânica. e é a mecânica. Isso mesmo. Aí nós conseguimos trazer a Mi para a oficina, mas ainda faltava alguma coisa. E aí foi nessas conversas que a gente começou a parar para ver o que estava de errado. E aí o Michael me apresentou o canal que vocês têm. Ele via muito os vídeos, as lives, e ele participava muito de palestra, que ele é bem fuçado, ele gosta bastante disso, e isso trouxe muito pra gente. Eu fiquei um tempo viúva de marido vivo, né? Porque ele vivia Repete. Você ficou o quê? Ah, vivo. É, É, sensacional, hein? Ah, ele só, viajava. só, só, Pode só falar. para. Não, rapidinho, só para falar, você falou de vídeos e tal. Pessoal, é no meu canal de gestão, Gestão para Oficinas com Fábio Moraes. Lá no YouTube tem um punhado de vídeo lá. Alguns eu vai. acho que devem ter ajudado eles lá. Mas continua aqui, tô adorando o bate-papo aqui. Ai, ai. E aí, assim, em uma dessas, ele falou pra mim, Eli, eu conheci um pessoal assim, aí ele começou a falar de você, aí ele mostrava alguns vídeos, como funcionava, foi onde ele me apresentou o sistema, e realmente a gente não tinha verbas, né? Foi tudo muito difícil, porque aí a gente saiu uma sociedade, mas entrou um custo, que é um funcionário, aí a gente começou a arcar com tudo sozinho, né? Então, assim, foi um choque de realidade, né? Mais uma vez. E aí eu falei para ele, bom, ver com o pessoal como funciona a parte do sistema, em questão de valor, tudo, para ver o que está ao nosso alcance. Por quê? Aí o que a gente começou a enxergar? Não adianta a gente ter, que foi o que aconteceu no começo, né, Maicon? A gente tinha uma oficina lotada, né? A gente chegou a dispensar serviço. Graças a Deus a gente tinha bastante cliente. Mas a gente trabalhava e não sabia o que estava acontecendo, para onde ia o dinheiro, enfim, que rumo que estava dando. E aí foi onde a gente começou a conversar, deu certo de fechar com vocês com o sistema, e a gente começou, durante alguns treinamentos, né? Ele começou a passar para mim, porque eu já estava quase no final da minha gestação, então ele se encarregou muito disso no começo. Então, ele me treinou, né, a usar o sistema. E aí a gente começou a alimentar.
né? Porque também vamos colocar aí, não adianta você ter um sistema e não alimentar, porque aí o sistema não vai funcionar sozinho, né? Então a gente começou a alimentar certinho todos os carros que entravam, tudo que a gente faz, quando é retorno, todas as contas que eu tenho para pagar, todos os meus gastos, o valor que eu tenho que retirar, o meu pessoal, o da empresa, as contas, cartão. Fala, Só Maicon. teve um ponto, na hora que ela começou a alimentar o sistema, aí ele começa a te dar informação, né? De números e coisa. Ela falou assim, viu, eu não gosto desse sistema do Fábio, não. Ele é muito sincero, não gosto dele, não. Aqui, ele começa a mostrar para você e você vê que você está ficando negativo. E a gente não sabia disso. Aí que ela começou a falar, não, não gosto desse sistema, não. Devolve. Devolve, mas não. Aqui, só aproveitando alguns comentários, a Jave falou o seguinte, o maior desafio é fazer o marido entender que o dinheiro que entra é da empresa e não nosso. Não se pode usar o caixa como se fosse sua carteira particular. Vocês viveram alguma coisa desse tipo ou não? No começo, sim. Até eu conhecer o seu sistema e ele não ser muito sincero, muito bonzinho comigo. E me mostrar os números. Mas no começo, sim, a gente não tinha. Eu não vou falar que a gente tinha um controle certinho, porque não tinha. Então, quando você via o dinheiro, quando passava cartão ou cheque, que aí o cheque você repassava, o cartão ia para o banco, era uma coisa. Mas quando entrava o dinheiro limpinho, você falava, nossa, é dinheiro. Vamos pegar, vamos Pra dividir, roupa. né? É verdade, aconteceu muito isso, foi a nossa realidade. E eu sei que acontece às vezes com muitas pessoas. Não, Porque muita é uma gente, muita. cultura. Acontece. Então, hoje, um exemplo, eu precisei pagar tal conta, vai sair da minha retirada do meu valor mensal, né? Então, eu já sei que eu estou ficando negativa lá, para de gastar. Então, o sistema me mostra isso. A gente colocou aí uma meta de salário para mim, um salário para o Maicon. Então, quando eu preciso, eu retiro aquele valor, independente se é do banco, se é do caixa, se é um cheque, às vezes, que eu precisei pegar numa emergência, mas aí é descontado do meu salário bonitinho. Mas limitado ao valor máximo estabelecido do salário de cada um. Salário de Isso. cada um, como se eu fosse a Legal. empregada. Então, eu tenho aquele salário, né? A gente vai abatendo lá, a gente tem até um caderninho que na pressa a gente marca nesse caderninho, e sempre no fim do dia, ou no máximo outro dia, a gente lança no sistema, vai dando baixa, e aí vai diminuindo, né? O salário vai caindo. Aqui, a Morumbi, o Agnaldo falou assim, nós administramos esposa e marido desde 2011, mas como ele já administrava outra empresa, as coisas ficaram mais fáceis para ele, né? Deixa eu ver aqui. Um sistema numa oficina é tão importante quanto as ferramentas para a manutenção dos veículos. Perfeito. Que mais? Isso mesmo, ferramentas como um sistema de gestão se torna fundamental. Bom, tem mais um punhado de comentários, devagar eu vou lendo, porque eu não quero perder o fio da meada aqui. Teve algum momento da história de vocês dentro da oficina que vocês enxergaram que o pátio não era o único lugar ou o mais importante para alavancar esse sucesso que hoje vocês estão trilhando? Ou vocês sempre acharam que era só o pátio e continuam no pátio até hoje? Ou vocês conseguiram abrir esse leque de visão? O que vocês... Eu estou perguntando isso porque tem muitos donos de oficina, Michael e Elisângela, que o foco é 100% pátio. Então, se de vocês é 100% pátio e ainda hoje é 100% pátio, vocês têm que falar e a gente vai discutir, ótimo e tal. Se não for, o que é? Como que foi que vocês perceberam? Enfim, porque às vezes as pessoas acham que, os donos, né, acham que se não ficar direto no pátio, não ganha dinheiro. Por aí. Verdade. Ô, Fábio, foi nesse mesmo período aí, por causa do sistema. A gente colocou o sistema, aí ele começou a te mostrar as informações, você vê por onde você tem que começar a seguir. E eu ficava muito no pátio e ajudava ela na parte administrativa. E aí percebemos que não adiantava entrar 200 carros na oficina e não ter dinheiro. Então começamos a ver esse caminho que trabalhar com quantidade menor de carro é mais vantajoso do que uma quantidade grande. Né? Entendi.
Tá travando. Travou? Não, tá normal. Tô vendo bem vocês. Tá bem, peraí. Eu tô escutando bem vocês. Tá? Tô. Aí a gente percebeu que o pátio da oficina é muito importante também. Mas só que você tem que ter uma administração boa, uma gestão muito boa para você também. Senão você não consegue administrar seu pátio. Porque se você não tiver dinheiro correto ali, não adianta você ter muito carro para fazer, né? E Verdade. Médio, né? Que a gente tem que ter uma base, né? E com isso você conseguia, igual ela falou, você consegue aumentar seu ticket médio ali, né? Você Verdade, consegue, verdade. sabe? Porque aí o que que a gente aprendeu com tudo isso? Eu aprendi com o Maicon, né? Dele assistir essas aulas, esses vídeos. É uma coisa que a gente nunca fez, eu acredito que muita gente não faça. Eu, como sempre fui funcionária, eu pensava assim, né? Bom, você tem uma oficina, eu fiz um serviço num carro hoje, ficou R$ 3.000. Nossa, entrou R$ 3.000 para mim. Não, não entrou R$ 3.000. Por quê? Eu tenho o aluguel, se for um espaço alugado, eu tenho água, eu tenho energia, eu tenho telefone, eu tenho funcionário, eu tenho as peças que foram nesse carro. Aí a gente tem que ver se o cliente passou no cartão. Eu tenho taxa do cartão, a gente tem imposto para pagar. E aí no final, o que sobrar é nosso. Nosso assim, é da empresa, né? Que aí é da onde a gente vê um investimento, um caixa, ou alguma pendência que a gente precise regularizar. Então foi muito isso que a gente aprendeu com o sistema, porque é o que eu volto a falar. A gente tem que saber alimentar para ele te mostrar o que você precisa, né? Independente se tá verdinho, vermelhinho, mas é o que a gente precisa ter esse choque de realidade para saber que rumo que você tem que tomar. Se tá vermelho, por quê? Eu tô gastando demais, é muita conta. Então a gente começou a enxergar muito isso, essa realidade. Então aí foi onde começou a doer, né? Porque até então eu achava, entrou, eu fiz um carro de 3.000, eu ganhei 3.000. Mas não é por esse lado, né? Aí você começa Verdade. mandar esses 3.000 para onde tem que ir, né? Que são esses gastos que muitas vezes a gente escuta muito isso de cliente, né? Nós fizemos um carro ano passado e até o cliente brincou, nossa, ficou caro, foi parte de motor, enfim. E o cliente brincou, nossa, faturou 5 conto no meio da pandemia, né? Salvou o mês, É. né? Quanto Aí eu sobrou, né? Nossa, salvou o mês mesmo, salvou o aluguel, salvou o salário da minha funcionária, salvou a água, salvou a energia, e se sobrar um pouquinho para mim, aí salvou o mês. Então, assim, É. de fora não tem essa visão, né? Igual quando até a gente aprendeu também juntos, ele passa muita coisa para mim, porque agora eu tenho duas pequenas para cuidar, né? Então, assim, é muito louco, é tudo muito corrido com criança. Então, não é que você faturou, né? Você faturou X valor, mas tem os gastos, tem os custos, né? Então, outra coisa que a gente aprendeu, que eu falo que é muito importante todo mundo saber, qual é o seu custo para estar de portas abertas? Só para você ir abrir a oficina, sem ter que pagar nada, né? Porque fixo já é meu aluguel, fixo É. já é a funcionária, fixo já é a água, né? Então a gente tem que ter um valor em mente já, um É. cálculo. E nisso, o sistema é peça fundamental, porque sem sistema você não consegue calcular custo fixo, etc. Vai por aí Não. afora. Mas olha, só vou ler um comentário aqui, dois comentários, e depois eu quero que vocês falem o que é uma coisa que eu sei que vocês fazem, que é essencial, e eu falo demais em palestras, em lives, etc., sobre a antecipação do cartão. O que vocês fazem com o dinheiro quando vocês antecipam o cartão? O Maico já me falou o que faz há um tempo atrás, né? Ali não usa o dinheiro da antecipação para qualquer coisa tal. Mas antes de vocês responderem isso, o Fábio de Araraquara falou: ó, de empregado para gestor, tive que diminuir meu salário em mais de 50% do que ganhava. O pessoal acha que ser dono é muito fácil e a gente sabe tanto que é difícil, né? O Chagas, às vezes, pato cheio é sinônimo de desorganização, não de abundância. Verdade. A Sandra, em 2005, quando iniciamos a coisa, foi complicada. Começamos do zero, mas viemos de um grupo grande e isso nos ajudou muito na ocasião, nas tomadas de decisão. Legal.
atualização das ferramentas para oficina gasta muito. Mas não tem jeito, precisa colocar dentro do custo da empresa para estar se programando e... Oi? É outro ponto também. Ah, e você não quer só passar o aparelhinho aí para ver qual o problema? É rapidinho. Pessoal, escuta. É a esposa do Mike que está falando isso, hein? Não é o Michael, não. Tá vendo como é que é importantíssimo. Tá todo mundo na mesma linha, alinhado com o mesmo pensamento, nas mesmas decisões. O casal precisa trabalhar bem alinhado, porque é assim que eles vão ganhar dinheiro. É assim que eles lutaram muito e estão seguindo o caminho do sucesso, né? Mas continua aí, Elisângela. Ai, meu Deus, falei demais já. Vai, Marcos. Não. Vai lá, fala aí. Comentou, né? A gente tem uma parceria com a máquina de cartão, não sei se eu até posso falar. Pode falar. A gente usa a máquina de cartão da PagVeloz. É uma maquininha, para a gente, está sendo muito útil, tá? Então, o cliente parcelou lá em 2, 10 vezes lá, passou, tá na conta na hora. É na hora. Só que acontece, eu tenho uma taxa boa, por aí vai. E como eu já recebi esse valor total, não vou receber mensal, não tem por que eu comprar aquela peça parcelado em 3, 4 vezes. Então, já recebi o dinheiro, no máximo em 2 dias eu já pago o boleto que veio daquela peça. Porque senão eu vou gastar o dinheiro com outra coisa e vou ficar com a dívida para frente ainda. Ô, Michael, só te interrompendo rapidinho, você sabe o tanto que eu visito oficinas, né? E gasta mesmo. Você faz antecipação do dinheiro do cartão, se você não for lá e pagar o boleto da peça, você gasta esse dinheiro com outras coisas e depois, como você fez a antecipação, aquele dinheiro não era seu, era dinheiro de meses para frente. Você trouxe aquele dinheiro de 1, 2, 3 meses para frente para essa data que estamos hoje. Aí você usa aquele dinheiro para pagar um monte de coisa, mas a peça você vai ter que pagar lá na frente, porque você parcelou em 2 ou 3 vezes. Então, assim, é sensacional. Eu acho que eu vou pedir só para você reforçar um pouco isso, porque, de novo, é uma virada de chave. Tem que ter uma decisão. Assim, eu vou fazer isso e tem que ter, de novo, tem que ter os números na mão, né? A Cristina está falando, planejamento financeiro é essencial para tudo na vida, que dirá numa empresa familiar. É isso, né? A Automecânica Marcela, a live vai ficar gravada? Vai ficar gravado no Instagram do Jornal Oficina Brasil. Mas finaliza o que você estava falando da questão. Você faz antecipação. Você faz antecipação. Eu gaguejei. Você faz antecipação de cartão, não faz? É um plano. Meu plano já vem automático, já essa antecipação já. Isso. E aí, o que vocês decidiram fazer com o dinheiro? Que decisão de gestão? Porque isso é fazer. Às vezes eu falo em gestão, o pessoal fala assim: lá vem o Fábio falar de número de novo, né? Mas nem sempre é esse. Ó, o Pitucha tá aí. Pitucha. Oi, Pitucha, abração. Abração. Obrigado por você estar aqui com a gente. Mas aí, o Michael, repete de novo então. Você pega o dinheiro da antecipação do cartão e faz o que com esse dinheiro? Na verdade, há um tempo atrás eu pedia peça, boleto, alguma coisa assim, fazia o serviço, recebia do cliente e pagava a mercadoria, né? Hoje eu faço a inversão. Eu pago primeiro a peça, coloco no carro do cliente, eu recebo, aí esse dinheiro volta para o meu caixa de novo. Então já pago antecipado a peça do cliente já. Em casos assim que vai ficar um pouco mais caro o serviço, a gente pede um valor de entrada dele, para não correr o risco de perder, né? Mas a gente sempre já recebe e já paga aquela peça para não gerar boleto futuro. Não é fácil, porque antes, eu falo que assim, é um trabalho de formiguinha, tem que ter paciência e tem que querer fazer acontecer, porque a gente teve que abrir mão de muita coisa, porque a gente veio num costume, numa pegada de como funcionava a oficina, né, quando nós entramos. Então, como funcionava? Tudo que eu pedi durante o mês, fechava o mês, faturava para o mês seguinte. Então, tudo que entrava, eu ia usando aquele mês. Aí, se chegou o mês que vem, não tem serviço, eu não pago outra peça. Eu não pago fornecedor. Né? Então, a gente estava vindo numa pegada assim. Não vou negar que a gente já entrou numa bola de neve. A gente ficou devendo... Mas saíram. Um valor muito alto. Sim.
Foi negociado, foi pago parcelado, o cara foi muito gente boa, não foi cobrado juros, entendeu a situação. Foi no momento daquela crise de 2018 que eu comentei. A gente foi até a pessoa, explicou a situação e foi parcelado. A gente conseguiu sair. E aí a Legal. gente tenta evitar isso novamente, porque se você faz uma vez, vai virar bola de neve de novo. A mesma coisa Verdade. com a gente evita pegar cheque por conta disso, que já chegou volta um, cliente susta o restante. E aí, como que eu faço? Para ficar tirando tudo do bolso, é complicado no momento que a gente está vivendo também, né? A gente Verdade. tenta ir do lado do cliente, mas, que nem o Mike falou essa semana, a gente tenta agir com o coração, mas pela empresa a gente não pode agir só com o coração, porque a empresa tem que sobreviver, eu tenho meu funcionário, e eu tenho também o meu salário para retirar, né? Eu tenho a Claro, minha parte claro. fora. Então a gente procura pensar das duas maneiras. Não dá para fazer tudo para todo mundo, para. Não É, para todo mundo, mas quando a gente pode ajudar, a gente ajuda. Mas quando não dá, a gente já avisa o cliente. É a é. mesma coisa do aparelho, né? Não é que a gente é chato, como a gente já ouviu o nome. Ah, mas lá eles cobram. Ah, puta cara chato. Já falaram bem assim pra gente. Não é questão de ser chato. Eu preciso atualizar o meu aparelho, não é barato, é um valor anual. Quando não, a gente, como que é o nome da pecinha que a gente compra? Que você comprou dessa última vez para passar em outro carro, né? Um adaptador, alguma Uhum. coisa assim. É caro, é pagamento à vista. Então, assim, não é simplesmente ir lá passar o aparelho, né? E uma vez eu Verdade. até brinquei com um cliente que eu tenho um pouquinho de amizade. Eu falei, ah, não, beleza, liga pro seu médico, fala que você vai lá dar uma passadinha, que nem precisa cobrar. Não é assim que funciona. É verdade. É É, verdade. a Mas não é uma questão de educação, de educar mais os nossos clientes, né? que teve que reeducar muitos clientes, né? Eu falo que às É, vezes não é a má fé do cliente, é como era o sistema antigamente, mas daquele jeito não estava dando mais, porque a gente chegou num ponto de falar, vamos fechar porque não dá mais, mas não era na maldade, é porque a gente começou a ajudar muito, marcar muito, fazer muito pelos outros, mas esqueceu da oficina, da empresa, né? E a gente precisa sobreviver. Então, aí eu falei para ele. Aí, o que a gente procura fazer em alguns casos na questão do aparelho? Passa o aparelho, dá o diagnóstico, dependendo do que for. Se o cliente arruma o carro com a gente acaba abonando aí, dá um desconto, dá uma cortesia, não é cobrado o valor de scanner. É tudo negociado, é tudo ali na hora daquele orçamento que precisa ser feito. Mas tudo de graça não tem como, porque tudo tem um custo. claro, claro. Agora, olha só, hein? Ô, Max, vocês dois não acreditam, mas nós já Ai, meu estamos há Deus. 50 minutos falando. Vocês Eu tô acreditam olhando, isso? Nós tá temos mais voando. 10 e o tempo está voando. Eu vou fazer uma pergunta muito legal para vocês, mas antes, aproveitar que o Pitucha entrou aqui no bate-papo com a gente. Pitucha, esse final de semana, junto com o Romeric, fez uma ação sensacional. Pitucha, depois coloca o link aí que se o pessoal quiser saber mais como é que ajuda, como é que participa, como é que se envolve nessas ações que você fez. Cara, e qualquer dúvida, acesse o Instagram do Pitucha. Vocês vão ver lá assim, uma ação social sensacional. Mas olha, vamos lá. A gestão, olha a pergunta que eu vou fazer para vocês, hein? A gestão, porque assim, eu entendi que a chave da virada foi vocês começarem a trabalhar a gestão e trabalhar juntos. Agora, a gestão, ela é feita só pela Elisângela ou é feita pelo casal? Os indicadores, os números são analisados juntos ou só um analisa? E, enfim, vamos pegar esse restinho do nosso tempo. Conta aí como é que vocês fazem para trabalhar os números, porque vocês entenderam que eles que ajudaram vocês nessa virada de chave. Então, como é que vocês fazem com relação a isso? Aí Ah, fui já vi ele abanando a mão aqui, ó. procura fazer junto, né? A gente procurou, porque assim, como eu tive bebê, depois entrou a pandemia, tive que me ausentar 2 vezes por conta da gravidez, né? Do nascimento, depois por conta da pandemia, minha bebê era muito pequena, eu evitei, né, esse contato, ficava mais em casa. A gente procurou delegar para cada um ter a sua função. Então, hoje, o que a gente faz? De manhã eu fico em casa com as meninas,
né? E à tarde eu tenho a minha mãe para ficar com elas, então eu vou no período da 1 às 6 na oficina. Então, o que a gente faz? Tudo que eu tiver que fazer de cadastrar nota, peças, eu procuro fazer, né? Essa parte de fazer compras, fazer ordens de serviço, cadastrar cliente, e sempre dar baixa, cadastrar conta, eu que procuro fazer. Não estou na oficina, o Maico começa, mas ele sabe que, um exemplo, quem vai dar baixa em todas as contas sou eu, quem vai cadastrar compra sou eu, Quem vai pagar é você. quem vai pagar sou eu, quem vai cadastrar boleto sou eu. Então a gente tem um cantinho lá no nosso escritório, eu falo que ali é o meu montinho. Então tudo que vai chegando, ele coloca ali, quando eu chego, para não ficar, eu fiz, mas não fiz, diz que não diz, sabe? Para não ter problema. Então fica lá no meu montinho. Quando eu chego, eu sei tudo que eu preciso fazer. Ele recebe, ele já marca como se fosse uma ordem de serviço que a gente faz manual mesmo, um papel, a forma que o cliente pagou, quantas vezes, aí eu chego, eu já lanço, já dou baixa no caixa, tudo certinho. Para não ficar duas pessoas fazendo e não fazer errado, né? A não ser que eu não possa mesmo ir, não possa fazer, mas geralmente ele deixa. Aí, detalhe. Ai. Como o sistema é da Ultracar, vamos puxar um pouquinho de sardinha aí? Olha lá. Ajudou muito. Às vezes, durante o período que ela estava em casa, eu trazia bolos de nota, boleto para casa, para eu fazer para ela daqui. fazer de casa, ao sistema de casa. Porque você pode usar remoto, né? Então a gente tem eu tenho o meu usuário, o Maico tem o dele. Ou muitas vezes ele mandava foto pelo WhatsApp de nota, de ordem de serviço, de cadastro de cliente, e eu fazia pelo sistema Ultracar da minha casa e só dava um ok para ele que está pronto. Ele abria o sistema no usuário dele e finalizava lá com o cliente. Então a gente ganhava muito tempo com isso, né? Então, assim, ajuda muito. Até hoje, até a gente brinca, né? A gente, pela revista, foi um comentário, no dia foi um barato. Ele precisou fazer uma pequena cirurgia e do hospital, eu estava como acompanhante, eu fiz ordem de serviço pelo celular. Olha, que legal, que legal. Aí eu ligava, falava com a Milene, a minha afilhada ficou lá para poder dar uma mãozinha, né? Me ajudar. Pelo telefone ela foi me falando e a gente foi fazendo pelo celular. Então, assim, a gente procurou delegar para cada um ter ali uma tarefa dentro do sistema para também não virar bagunça. Porque senão eu não sei se ele fez, como ele fez, o jeito que foi feito. Então a gente procura cada um fazer o seu. Se não dá para fazer lá, muitas vezes a gente traz para casa, faz à noite, faz final de semana, para não deixar acumular, para render. E o legal é assim, ó, o que você terminou falando, faz à noite, faz final de semana. A vida de dono não é tão simples assim, né? A gente tem que se dedicar mais mesmo. Fazer o quê? A gente, eu vou falar assim, mas na brincadeira, tá? A gente não é proprietário, a gente é proprietário, né? Mas assim, a gente faz o que a gente ama, o que a gente gosta, né? Eu, por exemplo, assim, eu aprendo muito nesses bate-papos, mas eu quero o quê? Levar um pouco mais de conhecimento para todo mundo, porque na minha cabeça está assim, cara, se deu certo na Pontocar, que é uma oficina que representa, em relação a perfil, quantidade de funcionários, um monte de gente, por que não pode dar certo para outros, né? Então, acho que esse Oi? Não, eu falo que independente, é o que você tá falando, independente o tamanho da sua oficina, do fluxo, dá certo. Você comentou sobre números, né? Como eu chego mais cedo, eu chego bem antes do horário da abertura da oficina, eu chego, eu vou dar uma olhada no meu sistema, vou olhar o que tem para pagar, o que não tem, vou ver a movimentação do mês passado, do dia anterior, fico fuçando ali, tentando entender, curva A, B, C de cliente, quem gastou mais nos meses, quem não gastou, qual peça que saiu mais, qual que não saiu. Então eu fico de manhã ali, fico olhando todos esses indicadores para ver se tem alguma direção que pode ser feita. Aí ela chega, ou pelo WhatsApp, me chamando para ela, fala, ó, isso aqui não precisa comprar mais. Ela fala, não compra não, que tá sem dinheiro. Espera. Não, e o legal assim é que você, pelos números, você consegue administrar melhor. Então, ótimo, fico feliz de vocês fazerem tudo junto. Mas olha, a gente tem mais 4 minutinhos, eu não queria deixar
de perguntar para vocês como que vocês fazem o pós-venda da oficina de vocês e falar um pouquinho das redes sociais que vocês atuam muito em relação a esse processo. Se eu levantar a mão aqui, porque nós estamos chegando no finalzinho do tempo. Vai, manda ver. Vamos lá. O pós-venda eu procuro fazer sempre, né? Ficou delegado a mim. Tem pessoas de mais idades que é complicado por e-mail, por WhatsApp, então a gente tem a ligação, tem o contato. Eu me apresento, muitas vezes, como eu não posso estar 100% lá, eu falo que eu sou a dona, né? Que eu participo dali, me apresento quem sou eu. E essa troca é muito legal. E a gente tem uma pequena pesquisa de satisfação que eu mando junto, onde o cliente vai clicando lá em algumas opções e dá um retorno para a gente, um feedback. E nessas idas e vindas, a gente teve muita indicação. Esses dias mesmo eu postei, né? Eu dei um print, pedi autorização para cliente, coloquei na nossa rede social. A gente teve um feedback muito legal por ser uma mulher, uma indicação. Ela falou que se sentiu muito querida, que foi Legal. algo muito com ela, porque a gente tem um costume de cada carro, a gente tem uma caixinha das peças que a gente troca. Então a gente mostra isso para o cliente depois, quando ele vem buscar o carro, né? O que foi trocado, o que foi feito. E nessa troca, em uma pós-venda, ela falou que ela se sentiu muito à vontade por ter uma mulher na oficina fazendo esse papel. Então, assim, foi uma troca muito legal. Então, eu procuro sempre mandar um parabéns. Esse mês mesmo, que é o das mulheres, para todas as mulheres que foram na oficina, a gente fez uma lembrancinha, ó, o Maico foi buscar. Eu até postei no grupo de gestão. A gente sempre procura fazer um mimo, fazer um agrado, para tentar fidelizar esse cliente, né? Porque eu falo que é legal, além de tudo, você ter um carinho, ter um agrado, ver que a pessoa se importa com você. Mas o pós-venda sou eu que faço, ou é pelo WhatsApp, ou realmente pela ligação, poucas vezes por e-mail. E a ligação são poucos, porque muitos alegam por conta de trabalho, não pode estar recebendo ligação, é complicado. Então, o WhatsApp ajuda muito nesse ponto. E tem oficinas que falam assim, não, mas não dá tempo, não tem jeito, é muito difícil, é muito complicado. Gente, olha, a gente está com o nosso tempo estourando aqui, mas eles tiveram problemas, lutaram, conquistaram o espaço deles, deram a volta por cima, tem uma oficina redondinha, os números da oficina na mão, alimentam o sistema de gestão, assistem vídeos de gestão, estudam, levam trabalho para casa, mexem com redes sociais. Gente, é isso. Oi? Não sou brincadeira, Águida, sou carne de pescoço. Aqui, nós estamos com 2 minutinhos só, mas vou pedir agora para vocês dois ficarem um pouquinho mais juntos, que vocês ficaram meio mais próximos. Isso. Não, porque se alguém printou a tela, saiu um pedacinho de vocês dois e nós já estamos caminhando para o finalzinho aqui. Eu queria deixar um minuto para vocês poderem falar o que vocês quiserem e a gente encerra. Pode falar. Eu sei que é bom falar. Deixa eu dar um print na tela aqui. Eu acho que assim, é só agradecer, né? Porque não é fácil, então quem estiver pensando em desanimar, pensa bem. A gente tem essa recompensa, eu falo igual esse feedback que eu tive com essa cliente, é muito recompensador. A gente vê que tudo aquilo que a gente já passou e está passando, porque está todo mundo num momento difícil, não está sendo fácil, mas a gente procura rebolar, a gente procura fazer o que pode e não deixar a peteca cair, né? E eu falo que graças ao sistema de gestão que foi apresentado para nós, não falo que é puxa-saco, é realmente elogiar, porque serviu muito, mostrou muita coisa pra gente, né? E assim, vocês têm uma equipe que é nota 10. Eu tenho muitas dúvidas ainda, eu corro lá no chat, tenho uma amiga que eu quero o telefone dela, que ela sempre me socorre. Gente, fala, Marco, mas já estourou o nosso tempo, daqui a pouco vai encerrar a gente aqui sem falar tchau. Assim, sempre pé no chão, gestão no coração e vamos embora, viu? Não desiste, não. Ótimo. Pessoal, olha, assim, adorei bater esse papo com vocês. A gente tinha assunto aqui, vou ficar mais muito tempo falando. E é legal quando é descontraído. Então, a live vai ficar gravada no Instagram, Jornal Oficina Brasil. O Instagram da Pontocar é @Pontocar Oficina. Pontocar Oficina. Gente,
Sigam a Pontocar, me sigam no Instagram, Fábio Moraes, _gestão. Michael, Elisângela, um grande beijo para vocês dois. Brigadíssimo. Brigadíssimo, viu? Vamos Tchau, fazer mais. pessoal. Fiquem Tchau. com Deus. Tchau, tchau.